Diga aleluia. Quem encontrou o texto da palavra, diga bem. Lucas 7:11 diz assim: E aconteceu pouco depois de ir à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eles levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Amém, irmãos? Amém? E assim um dia que Jesus parou o velório. Quem crê que Deus vai falar com você, levante a mão. Pode acertar e bate palmas bem forte para Jesus. Graças a Deus. Irmãos, hoje está prosseguindo essa campanha do manto, né? Quem crê que Deus está abençoando nessa campanha, levante a mão. Irmãos, Deus vai abençoar ainda mais nessa noite e na próxima semana também. Deus tem grandes milagres para entregar a sua vida. Você crê assim? Meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo aqui nesse texto bem conhecido sobre um assunto de morte. A palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus, uma certa feita, estava em cruzada evangelística, fazendo campanha num lugar. E ele partiu dali desse lugar que era Cafarnaum, e ele foi em direção à cidade chamada Naim. Essa cidade de Naim, irmão, significa bela, formosa. Esse era o nome de Naim. Então, a cidade bela, formosa, era o rumo de Jesus, aonde ele iria se apresentar, fazer uma cruzada, uma campanha de milagre, de fé. Mas quando Jesus, irmãos, ia se aproximando daquela cidade, dentro daquela cidade, uma cena impactou o coração dele. Quando ele ia se aproximando, junto dele uma grande multidão, ele olha para dentro da cidade e lá de dentro ele vê que também veio uma multidão. Só que na frente não vem alegria, na multidão não vem alegria, não vem louvor, não vem cântico, pelo contrário, a multidão que seguia Jesus estava alegre, estava contente, tinha visto um milagre de Jesus acontecer em Cafarnaum, porque aquele que segue a Jesus não pode viver, irmão, dizendo que não vê nada acontecer na sua vida. Aquele que segue a Jesus tem que ver milagre, tem que ver maravilha, tem que ver resposta, tem que cantar testemunho. Não pode viver no natural, porque aquele que segue a Jesus vive no sobrenatural de Deus. E a palavra de Deus diz que os discípulos talvez iam se aproximando junto dele, de Jesus, e agora vai aproximando da cidade. Quando eles iam chegando próximo da cidade, junto deles uma multidão, vai se aproximando, toda alegre, toda feliz, se depara com aquela cena. E quando eles olham, meus irmãos, para dentro da cidade, tristeza, angústia, choro, porque uma viúva que tinha apenas um filho, já sofria por ser viúva. Agora sofria mais porque o único filho dela acabara de morrer. O único filho dessa mulher, a quem ela amava, a quem ela tinha toda a esperança no futuro, a esperança de uma família no futuro. Aquele único filho que ela cuidou, que ela procurou criar, para que um dia esse filho viesse a dar alegrias a ela, a seguir com a geração da família. Agora tinha morrido, agora tinha partido, tinha se perdido aquele filho dela. E o que fazer numa situação de morte, irmãos? O que fazer diante dessa situação? A única coisa que ele estava para essa mulher era partir para fora da cidade e enterrar o seu filho. Como no natural. Partir para fora da cidade, para um lugar onde enterrar os corpos, e enterrar a sua esperança, enterrar o seu sonho, enterrar tudo o que um dia sonhou, tudo que um dia planejou. Isso era o que restou para ela. Isso era o que ficou para ela. A morte não traz coroas de glória. A morte só traz coroa de flores, que significa coroa do último contato, para despedir daquela pessoa. E nessa época, irmãos, o povo, quando tinha alguém morto na sua família, contratava então os pranteadores, aqueles que eram contratados para chorar. Eles eram contratados especificamente para ir até um lugar, um velório, e chorar a morte de alguém.
Então aqui, meus irmãos, estavam muitos pranteadores contratados, trazendo tristeza, acompanhando aquela mulher. Mas quando Jesus vê aquela cena, Jesus está disposto a mudar a situação. Jesus está disposto a mudar a história. Jesus, irmãos, ele veio nessa terra, não foi para deixar como está, mas Jesus se manifestou para mudar a história, para trazer transformação, para trazer mudança. E foi isso o que Jesus fez ao entrar nessa história. A história dessa mulher se conduzia para enterrar a esperança, para enterrar o sonho, para enterrar o filho. Mas naquele dia, naquela hora, Jesus se apresentou. Nessa noite Deus está dizendo para você que está sendo conduzido à morte, o que está sendo caminhado para ser enterrado na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu ministério, o que o inimigo quer fazer com que você vá conduzido para enterrar a tua família, os teus sonhos, o teu sentimento, o teu propósito, o teu ministério. Nessa noite Deus está dizendo: eu entro na história para mudar a situação da tua vida. Quando Jesus entra na história, não fica como está. A Bíblia diz que Jesus entrou naquela cidade, se aproximou, e quando ele se aproximou, ele toma algumas atitudes, irmãos. Diz a palavra que Jesus, ele se move de íntima compaixão. Sabe qual é esse sentimento de íntima compaixão? É um sentimento que faz com que você sinta o que o outro sente e você, de alguma forma, decida fazer algo por ele. Compaixão não é você apenas sentir dó de alguém, porque sentir dó de alguém, você apenas olha e diz: puxa, que pena dessa pessoa, mas não faz nada. A compaixão faz com que você faça algo por ela. Sabe qual é o sentimento que deve investir a igreja? É compaixão, irmãos. Sabe qual é o sentimento que deve investir o obreiro? É compaixão. Não é dó, não é pena das pessoas. Nós temos que olhar para as pessoas lá fora, nós temos que olhar para o mundo aí fora e não ter dó deles, não ter pena, mas ter compaixão. Sabe por quê? Porque nós não temos apenas o sentimento de pena, nós temos algo para oferecer a eles. Assim como Jesus tinha algo para oferecer a essa mulher. O mundo aí fora está morto, o mundo aí fora está caído, está sendo conduzido para um grande enterro em escala mundial. Mas você tem a vida para oferecer ao mundo, você tem a mudança para oferecer ao mundo. Então ofereça Jesus, porque se você oferecer ele, você vai oferecer vida e vida com abundância, como diz a palavra. E diz a palavra que Jesus chegou, e por esse sentimento, movendo de íntima compaixão, ele disse: não chores. Como falar não chores para alguém que perdeu o único filho que tinha, a única esperança que tinha de ter uma família no futuro, de ver netos e ver a sua família continuando? Ali estava morrendo o sonho daquela mulher. Como Jesus ia dizer: não chores? Como ele ia falar: não chores? Cheio de choro. Como, irmãos? Porque, sabe por quê? Porque quando Jesus fala coisas que nós não entendemos, é porque é um sinal que ele está prestes a fazer algo extraordinário na nossa vida. Deus está falando com você: olha, eu vou te dar vitória. E você fala: como? Como? Eu tenho que chorar, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Jesus está falando: não chora, deixa eu trabalhar na tua vida. Você está dizendo: mas como isso? Por que disso? Não pergunte o porquê, pergunte para quê. Porque tem algo, tem um propósito. Ele vai fazer algo na tua vida, ele vai tocar na tua casa, ele vai abençoar você, meu irmão. E quando ele disse: não chores, ele se aproximou daquele filho. E diz a Bíblia: chegando-se, tocou o espírito, e os que o levavam pararam. Ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Meus irmãos, como eu falei aqui, os irmãos repetiram, o dia em que Jesus parou o velório. Como eu falei aqui, irmãos, muitas pessoas nos dias de hoje, muita gente aí fora,
está sendo conduzido, o mundo está sendo conduzido para um enterro em escala mundial. Pessoas, irmãos, contam problemas, contam as suas armaduras dia após dia. As pessoas contam de problema na casa, na família, problema sentimental, problema emocional, problema ministerial, problema financeiro, problema familiar, tudo que é problema as pessoas contam. E ainda vem alguém e prega dizendo assim: olha, é o princípio só, vai ficar pior, vai piorar a situação, vai piorar para aquele que não serve a Deus, aquele que não tem Deus, aquele que não tem contato com Jesus, mas aquele, meus irmãos, que um dia tem a oportunidade de que Jesus se apresente na sua vida. Jesus entra na sua vida para mudar a história. Jesus entra na sua vida para trazer transformação. Você não tem que viver chorando, você não tem que viver pranteando, você não tem que viver de cabeça baixa, você ainda não tem que viver aflito, você não tem que viver como o último da fila, você não tem que viver olhando no final dos nomes para ver se o teu está na lista. Não, o povo de Deus nasceu para ser primeiro, nasceu para ser primeiro hoje na lista, nasceu para ser primeiro na fila das irmãs. Levante a sua mão e dá glória a Deus. E diz a palavra, irmãos, que Jesus se aproximou, parou aquele velório, e quando ele disse ao jovem: levanta-te, aquele defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mão. Sabe o que significa isso, irmãos? Restituição. Jesus, o nosso Deus, Ele quer restituir. Por incrível que pareça, irmãos, existem muitas pessoas hoje que estão na igreja, param o campão, ouvem a palavra, mas não crê mais, não acredita mais, não confia que os milagres que Jesus fez ainda continuam sendo feitos. Não acredita que a história da sua vida pode ser uma história diferente. Deus, Ele não pode mudar o sentimento do homem, o coração do homem, irmãos. Deus não pode mudar o que você pensa a respeito dele. Ou você crê ou você não crê. Ele não interfere no livre-arbítrio. É por isso que você é semelhante a Ele. Você decide. Você é que opta pelo que você quer na sua vida. Não é Deus que vai decidir por você, irmão. Ele só vai decidir por você se você acreditar nele, se você confiar nele. Então, nessa noite, o Senhor está dizendo aqui para a igreja: você crê que vai ficar nessa vida? Não é normal. Você crê que vai ficar só nessa vigia? Não, eu vou ficar aqui na igreja, tá bom assim. Eu vou no culto e esse culto foi uma bênção, por isso e aquilo. Eu vou voltar para minha casa, eu estou alegre, feliz. Não é só isso que Deus tem para você. Ah, eu vou ficar aqui, eu vou para o meu trabalhinho hoje, e depois eu volto, eu vou para a igreja, e eu vou ali, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e tá bom. Não é isso que Deus tem para você. Deus quer colocar você numa esfera sobrenatural, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Pessoas hoje dizem crer em Deus, mas quando se prega a palavra, fala sobre milagre, não crê mais. Não tem expectativa de que a vida vai melhorar. Continua na mesma. Não é isso o propósito de Deus. O propósito de Deus é muito maior para nós, irmãos. O propósito de Deus não é uma vida de morte. Jesus entrou nessa história e devolveu a vida àquele jovem, e devolveu aquele jovem e a sua mãe. Sabe o que Deus quer devolver hoje para a igreja? A vida. Sabe o que Deus quer devolver hoje para nós? A vida, irmãos. A igreja hoje na terra tem vivido sem vida, tem estado sem vida. Sabe por quê? Porque não confia mais na palavra que é pregada, não crê mais no Evangelho Sagrado. Irmãos, vamos mudar essa situação, vamos assumir a nossa identidade de igreja de Deus e falar: eu creio, meu Deus, faz na minha vida. No momento em que você assumir sua posição de igreja de Deus, milagre vai acontecer na tua vida, demônios vão cair por terra, milagres vão acontecer, e o nome do Senhor vai ser glorificado, meus irmãos. Jesus entregou
aquele defunto à sua mão, e agora não era mais defunto, é um jovem que voltou de novo a trazer esperança para aquela mulher. Nessa noite, Deus está perguntando aqui o que foi tirado da tua vida. Tem pessoa aqui que não perdeu pessoa da família, não perdeu ente querido, mas perdeu a vida. Sabe por quê? Porque não tem mais expectativa de vida, irmãos. Não tem mais expectativa no futuro, esperança de que as coisas vão melhorar, de crer que Deus vai fazer algo novo na vida dela. Não tem mais, irmãos. Não tem mais, não vai ficar assim mesmo, vai vir pior. Isso é mensagem do capeta, irmãos. Isso vai ficar pior para aquele que não conhece a Deus, porque aquele que conhece a Deus vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, e vai ficar perfeito no céu. Então, se você quer entrar no céu, não pode se acostumar com uma vida rotineira, porque rotineiro não entra no céu, só entra no céu aquele que é lavado, remido no sangue de Jesus, e que tem uma vida íntegra na presença da Deus. Todos os dias você está buscando coisa nova. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? É fé hoje, fé amanhã, fé depois. Não é viver, meus irmãos, desse jeito, se arrastando, puxando a perna, falando não, eu vou abandonar, eu vou largar. Não é assim que Deus chamou, não é assim que Deus te escolheu, meus irmãos. Ele chamou você para fazer a diferença. Ele escolheu você para fazer a diferença. Não é para você ficar sem vida, mas é para você, meus irmãos, além de ter vida, dar vida a outros. Jesus é o dono da vida e ele deu vida aos outros. A igreja tem vida e pode dar vida aos outros também. Quem crê, levante a mão. Dá glória a Deus. E foi isso que aconteceu. Jesus devolveu a vida. E nessa noite Deus quer devolver para você aquilo que um dia foi embora. Se coloque de pé, irmãos. O nosso horário foi embora. Feche os olhos aí. Liga a fé com Deus. Liga a fé com Deus, Senhor. Concentra no culto, irmãos. Concentra na palavra. Não concentra em outra coisa, não. Dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Vem louvar a Deus nessa noite. Feche os seus olhos. Dá glória a Deus. Glorifica a Deus. O Espírito Santo está me revelando aqui um demônio, irmãos. Um demônio que entrou na vida de uma pessoa para fazer exatamente o que está descrito nesse texto aqui, acabar com todos os sonhos, todos os projetos que existiam na vida dessa pessoa. Mas nessa noite o demônio vai cair por terra ainda. Coloca todo mundo a mão na cabeça agora em nome de Jesus. Demônio do inferno, eu estou dando uma ordem para você. Você que está escondido aí, Satanás. Você que entrou na vida dessa pessoa para matar ela. Eu estou te dando uma ordem agora, em nome de Jesus, caia. Grita, queima ele, Jesus. Não adianta resistir ao demônio da macumba. Você que ganhou a sua oferenda, demônio do inferno, sai da vida dela. Sai da vida dessa pessoa, Satanás. Você quer matar ela. Grita, queima ele, Jesus. Grita, queima ele, Jesus. Seu aposento está sentindo arrepio no corpo já. Grita, queima ele, Jesus. Demônio do inferno vai sair da vida dessa pessoa, Satanás. Não adianta, demônio do inferno.